meus guerreiros e guerreiras aí do meu Brasil. Estamos aqui hoje numa entrevista muito bacana e muito especial com uma amiga também, duas amigas na verdade, seguidoras aí do nosso Venda de Valor, o nosso Bora Vender Valor. E a gente está aqui na loja Todeskine de Valinhos para mostrar para vocês como que se vende valor num segmento premium. Imaginem vocês que a gente discute várias vezes e me perguntam aí nos comentários: Pri, como é que eu faço para vender mais caro? Pri, como é que eu faço para não ter problema de preço? Aqui, onde a gente está hoje, não dá para a gente falar de preço. Certo, Dessa? É verdade, Pri. Né, Ju? Certo. Bom, só para vocês entenderem, nós estamos aqui na loja Todeskine de Valinhos. Como vocês sabem, né, ou pelo menos a gente vai estar falando um pouquinho aqui, que é uma empresa que está aí no mercado há mais de 80 anos, é isso? Sim. Produzindo, fabricando, montando, instalando e fazendo um pós-venda fenomenal em serviço. Lembre que o seu produto não é só produto, que você tem serviço. E aqui, especificamente, a gente está num momento muito legal, por isso que eu fiz questão de vir aqui conversar com a Andressa, que está no ramo há quanto tempo, Dê? De imóveis há 7 anos. 7 anos ainda, sempre desse segmento. Desse segmento. 7 Que é anos com a Todeskine. 7 anos com a Todeskine, que é um segmento premium, gente. Você aí que está assistindo a gente, você trabalha com segmento premium? Nós já falamos um pouquinho de B2B, de venda técnica. Hoje o que nós vamos focar aqui é o segmento premium. Portanto, não dá para cá, nesse momento, e nem nunca, que vocês sabem que essa é a minha bandeira, a gente ficar falando de preço. Quando eu falo segmento premium, é que é assim, Dê. As pessoas me perguntam: Pri, como é que eu faço para não vender preço? Como é que eu faço para não vender preço? E aí eu sempre falo o seguinte: abre o armário da sua casa, abre a geladeira da sua casa, tudo que tem lá dentro. Falando em armário, né? Literalmente. Abre o armário lá da sua casa, né? Veja se tudo que tem lá dentro foi o mais barato que você comprou ou era o mais barato que tinha na loja. Porque as pessoas confundem preço com valor. E hoje o que a gente vai conversar aqui é um pouquinho sobre isso. Certo, Ju? Certo. Olha só, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é assim, ó. Quando a pessoa entra na loja, a loja aqui é linda, gente, ainda está reformando, a gente depois vai passar uns takes aí para vocês conhecerem. Tem um monte de coisa bacana, de inovação. Quando a pessoa entra por aquela porta, ela possivelmente, quando a gente escolhe, né, algum móvel, algum ambiente para a nossa casa, a gente tem um sonho. Como que vocês fazem para transmitir esse sonho, que é algo intangível, em algo tangível? Explica pra gente como é que é a experiência do cliente. Realmente é bem isso que acontece. O cliente, ele vem na loja, ele vem com uma ideia, ele vem com um sonho e ele precisa transformar isso na realidade. Então a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, são os nossos consultores de vendas, a gente tem os projetistas, que eles estão aqui justamente para conseguir fazer essa transposição do sonho para o projeto. Os nossos consultores, os nossos projetistas são profissionais da área, são arquitetos e designers, que conseguem ter essa sensibilidade de pegar as informações do cliente e conseguir transformar isso num projeto, em algo que ele vai utilizar. Legal. Mas, perfeito. Acho que quando a pessoa vê o projeto, ela de uma certa forma, ela vê um esboço daquele sonho. Agora, como que você faz para que o cara... Porque tem muita gente que eu vejo, às vezes, que olha um projeto, né? Um arquiteto. O arquiteto me entrega um projeto, por exemplo. Aí eu falo, tá bom, arquiteto... Às vezes eu não tenho muito aquela visão espacial do negócio, né? Aquela visão de como é que vai ficar. O papel, muitas vezes, ele ajuda. Uhum. Além do projeto, como que vocês conseguem fazer com que essa experiência fique mais tangível para esse cliente? Então, na realidade, tudo começa logo no primeiro atendimento. Tá. Então, quando o cliente entra na loja... o que é importante para a gente é que ele faça um tour pela nossa loja, que ele conheça o nosso produto, que ele consiga experimentar o nosso produto. Então isso é importante para ele saber o que ele está comprando. A gente tem inclusive um processo da fábrica que chama Test Home, e esse processo ele vai guiando o cliente e o consultor para justamente experimentar todos os ambientes da loja. Ótimo. E assim o cliente ele vai saber, ele vai conseguir visualizar um pouco daquilo que ele está pretendendo. Ótimo. Com isso, ele sabendo o que ele tem, ele experimentando o produto, ele vai conseguir passar essa informação para o nosso consultor. E aí o consultor vai trabalhar com aquilo não só no papel,
Mas a primeira coisa, o primeiro encantamento do cliente é no 3D. Ótimo. Então a gente, através da nossa tela de computador ou de televisão, ele vai visualizar aquele ambiente, né? A gente agora está trabalhando também com a realidade virtual. Que então legal. a gente tem um acessório que é um óculos, então o cliente coloca e ele consegue ele consegue estar dentro do ambiente. Então ele consegue rodar e inovação aí, gente. Sim, olha que legal. Aí é um diferencial, é uma coisa bem interessante que a gente está trabalhando e isso faz com que o cliente se encante mais com o produto. Claro. Ele está vendo o que ele vai ter na casa dele. Ele está testando isso antes, né? Ótimo. Olha que bacana e que interessante, gente. A gente está dentro da cabeça do cliente. Eu sempre falo isso para vocês. Essa, de novo, é uma grande diferença de dois conceitos muito importantes que a gente trabalha em vendas. Não é o foco no cliente. O foco no cliente é quando você sabe as expectativas, as dores, as necessidades, olhando para o seu cliente. Aqui o que eu estou, na verdade, absorvendo aqui do que a Andressa está falando, é que aqui a gente, além de foco no cliente, porque você, a partir do momento que o cliente te fala aquilo que ele quer, você está absorvendo aquele monte de informação. Mas você quer entrar na cabeça do cliente. Esse é o foco do cliente. Como que eu entro na cabeça do meu cliente, enxergo as coisas como ele, penso como ele, crio minha opinião como ele. Muito legal. Então, Ju, a Andressa acho que estava falando que vocês estão muito focados aí na experiência do cliente, né? Então, é esse test home, assim que fala? Isso. Test home. O que é esse test home? Me explica. O test home, na verdade, é justamente fazer com que o cliente teste e experimente tudo que a gente tem dentro do nosso portfólio. Então, para que ele possa abrir uma gaveta, fechar uma porta, e isso contribui para o nosso entendimento no desenvolvimento do projeto para o cliente. Então, conseguimos ser mais específicos, mais assertivos. Isso ajuda a gente a se colocar no lugar do cliente, pensar o que o cliente pensa e entender a real necessidade dele. Essa é a função do test home. Olha que legal, gente. Você que está aí, que tem uma loja aberta ao público, seja do que for, produto ou serviço, o que você está fazendo aí no seu negócio para fazer com que o cliente viva essa experiência? Eu gostei quando você me falou que vocês têm aqui formas, né? A gente chama isso de sinestésico, né? O pessoal que trabalha o tato e tal. Formas sinestésicas de abrir uma gaveta e tudo que tem no portfólio tem nesse test home. Se é uma portinha como essa, olha lá que chique, sim. Né? Se é uma gaveta, ó, como é que é né? Como chama? Dispenseiro. Show de bola, dispenseiro, tô aprendendo tudo de imóveis hoje, né? Isso é muito importante porque as pessoas aprendem de maneira diferente, as pessoas captam informações de maneira diferente. Alguns são mais visuais, então de repente, eu sou uma pessoa visual, eu vou olhar no projeto 3D e vou achar aquilo máximo. Tem pessoas que são mais sinestésicas, então precisa tocar. Brasileiro, gente, latino de modo geral, a gente precisa tocar, né? A gente precisa tocar, pegar a blusa da prateleira, abrir a porta, abrir a geladeira, a gente gosta disso. Como que você aí no seu negócio está fazendo para que o cliente sinta literalmente a experiência que você está oferecendo no seu negócio? Porque aqui a gente fica encantado só de ver cada pedacinho, cada gaveta que a gente abre, né? O que você está fazendo aí? Eu já falei então do 3D, que é o projeto, que é onde a gente já começa a tangibilizar esse sonho do cliente. Vocês já me falaram da experiência de compra, além do test home. Beleza, cheguei aqui na loja, tal, sou um cliente, né? A partir do momento que eu entro numa loja dessa, imagino que eu sou um cliente potencial, ou que alguém... Como que os clientes chegam aqui, gente? A gente tem muita indicação. Tá. Na verdade, é bem dividido. Então, o cliente satisfeito, ele vai indicar a gente para novos clientes. Tá. Então, esse é o cliente final, que a gente chama. E a gente tem o cliente que ele vem através do profissional, do arquiteto. Então, com o trabalho bem feito, a gente consegue fidelizar os arquitetos e eles trazem os clientes dele para nós, porque eles confiam no nosso trabalho. Caraca, então tem dois públicos. Tem dois perfis diferentes. Dois perfis diferentes que possivelmente as experiências que vocês promovem também são diferentes. Sim. Né? Porque uma coisa é eu falar B2B, eu já expliquei isso, né? B2B é quando você faz uma venda um pouco mais técnica, de profissional para profissional. Então vocês trabalham a venda técnica também. Sim. Sim. Como que vocês abordam esses... Você trabalha aí venda técnica? Com quem que você fala? Será que esses profissionais
né? Quando é um arquiteto, um engenheiro, um médico, um dentista, que é uma venda um pouquinho mais especializada, como é que vocês fazem para trazer ou atrair ou ser atrativo para esses arquitetos? Na verdade, nós fazemos um trabalho de captação de arquitetos e captação de obras. Às vezes, captamos a obra primeiro que o profissional, que o arquiteto. Às vezes, iniciamos um trabalho com esse profissional através de um cliente que teve uma experiência conosco de montagem, de pós-venda. E através desse cliente, a gente conheceu o profissional e aí a gente inicia um trabalho com esse profissional. Fora isso, nós temos materiais disponíveis, né, para as visitas. Então, a gente faz uma visualização macro dos profissionais que tem na nossa região. A gente vai segmentando as obras, vai vendo o que eles têm de obras em andamento e vamos trabalhando com visitas. Olha que legal, gente. Só congela aí um minutinho. Fazemos uma captação e fazemos o mapeamento das obras. O que é isso? Planejamento. Planejamento. Lembra, eu preciso entender o que está ao meu entorno, não só no que está no meu entorno, onde que estão esses profissionais, onde que eu capto esses profissionais, qual que é o banco de dados, por onde que você chega neles. Então, essa parte do planejamento, gente, vocês podem ver que todos os profissionais e todos os negócios que a gente está falando aqui é fundamental para você criar uma experiência, porque a experiência de compra ou a de venda, começa lá, né, gente? Começa lá no profissional que você traz para cá. Sim, Legal, desculpa, te cortei, mas eu não posso perder os conceitos. Sim, fica tranquilo. E aí, beleza, chegamos, captamos o profissional, ele vem para cá, ele vem com cliente, ele vem sem cliente, como é que isso funciona? Depende bastante. Tem um profissional que vem, faz uma prévia com a gente, passa o projeto e em cima das necessidades que o profissional nos traz, nós desenvolvemos, deixamos o projeto pronto para uma segunda visita com o cliente. Ou tem profissionais que acabam trazendo o cliente junto, porque o nosso segmento é muito específico. Às vezes o que o meu concorrente oferece não é o que eu ofereço, então ele tem que conhecer o meu produto. Para não falar que está caro, né? Sim, então a gente tem essas duas faces, esses dois viés, né? Ou vem através só do profissional sem o cliente, ou vem com o cliente junto. Legal, ótimo. E uma outra, além dos clientes que vêm por profissional, nós temos os clientes que foram geralmente indicação. Porque geralmente venda de alto valor agregado, gente, ou de um valor agregado mais, né, acima da média, para quem não procura preço, tem muito de indicação, né? Bastante. Ótimo. Bastante. Essas indicações, geralmente, você me falou de pós-venda, né? Como é que... Isso. Porque imagina o seguinte... Tô lá com o meu sonho, cheguei aqui na loja, tá tudo lindo, maravilhoso, paguei o preço que realmente era o preço de serviço, da montagem, de tudo legal. Aí, cheguei lá na minha obra, cheguei lá no meu ambiente, tá tudo bonitinho, tudo instalado, mas dá algum pepino. E aí, o que eu faço? Então, na realidade, assim, a experiência de compra, ela inclui também um pós-venda, né? Então, o cliente, depois que ele compra, ele quer ter uma assistência. Ele precisa ter essa assistência. Então, a gente tem... primeiro, a gente tem um programa nosso que chama Revisão Programada. Então, depois que a gente instala o produto do cliente, depois de 6 meses, ele liga para a loja, ele agenda com a gente uma assistência gratuita. A gente vai até a casa dele e a gente faz todos os ajustes necessários. Porque pode ocorrer mesmo, uma gaveta que você coloca bastante peso, ela fica desregulada. Então, a gente faz todos os ajustes que sejam necessários. E esse cliente, ele pode precisar de uma assistência futura. Então, a loja, ela tem um departamento de assistência técnica para socorrer essas pessoas que têm uma assistência futura. Ótimo. Uma coisa interessante, né, que a gente está, talvez pela primeira vez, tocando com tanta profundidade no pós-venda. Imagina o seguinte, eu tenho um sonho, eu entro com o meu sonho, e não é fácil, né? Eu costumo dizer nos meus treinamentos, eu já devo ter falado isso em 300 vídeos, mas que assim, não é fácil você captar a expectativa do cliente, porque a expectativa do cliente é algo que pode estar entre o nada, que ele conhece, e o tudo que ele acha que ele sabe. Então, entre o nada e o tudo, está lá no meio a expectativa do cliente. Aí vocês captam a expectativa do cliente e, de repente, né, a minha expectativa, depois de um certo tempo, o seu sonho pode virar um pesadelo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Portanto, gente, o pós-venda, por que pós-venda? Imagina num produto, né, ou num negócio, num serviço desse tamanho, desse naipe, se de repente eu como cliente fico insatisfeito. A gente não pode deixar acontecer. Exatamente, que não dá para deixar acontecer.
Então, o pós-venda nesse tipo de negócio é muito, muito, muito importante. Por quê? Se deixar acontecer, o que o cliente faz? Ele vai falar mal da gente. Vai falar mal, põe em rede social, coloca no Reclame Aqui. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Você me falou que tem uma área que chama pós-venda, é isso? O departamento de assistência técnica. Legal, assistência técnica. Vamos bater uma bola aqui, né? Quando o seu cliente... Aí eu acho que é uma coisa interessante que a gente está falando bastante de sentir, de tocar. Quando vocês estão com o cliente na mesa mostrando o projeto, depois a gente vai mostrar um pouquinho da realidade virtual, das experiências, mas enfim, quando você percebe que o seu cliente está satisfeito com... Quando você, de repente você fala, putz, agora eu consegui chegar no sonho dele. Que momento da venda que é isso? Quando o cliente, ele fala para você, você captou exatamente o que eu queria? Quando ele se encanta com aquilo, a gente sabe que é uma venda feita. Porque realmente, dificilmente ele vai achar isso em outro lugar. Foi aquele profissional, aquele consultor que conseguiu captar o que ele estava querendo. Isso é legal, Dê. A gente estava conversando um pouquinho antes, só sem querer te cortar, a gente já volta nesse raciocínio. Você me falou que os consultores, eles são treinados justamente para isso, né? São todos profissionais da área, ou são arquitetos ou designers. Então, são profissionais da área. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Quando você... Muitas vezes as pessoas falam, mas é mais caro. É mais caro por quê? Você começa a ver nesses viés a diferença. Não é um marceneiro, não estou desmerecendo nenhum marceneiro, mas não é nenhum marceneiro que está indo lá tirar medida. Eu estou falando com arquitetos, eu estou falando com engenheiros, imagino eu. A maior parte é arquitetos, sim, né? Arquitetos e designers, isso. Arquitetos e designers. Então você começa a ver que a qualidade do serviço, e é o que eu falo sempre da conversa de vendas. Não adianta você querer em um passo da conversa de vendas falar de valor, só quando o cliente fala de preço. A conversa de venda de valor, gente, ela é uma conversa que ela começa na captação desses profissionais, na entrada do cliente aqui na loja e vai no passo a passo até você mostrar o projeto, por exemplo. Que aí quando você mostra o projeto tem que parecer o quê? Barato. Sim. Fala, putz, não importa quanto que custe, o que importa é que é isso que eu quero fazer da minha vida. Sim. Mas a gente entende que a venda é consequência disso, né? Quando a gente capta a essência do cliente, quando o cliente se imagina ali dentro, a gente fala, a venda é consequência desse trabalho, dessa confiança que o cliente adquiriu com a gente nesse momento anterior, né? Isso. Escuta de novo o que a Ju falou, né? Tudo bem que ela fez o curso, vamos combinar. Tudo bem mas vamos combinar o seguinte, ó. O cara achar seu produto ou serviço caro ou barato, o seu cliente achar seu serviço caro ou barato, depende de como você conduziu a conversa de vendas até o momento de falar de preço. Cuidado com isso, porque o fechamento do pedido é consequência da qualidade da sua conversa de vendas. Legal, ótimo. Um bate-bola aqui agora para vocês, tá? Quem quiser responder, responde. É o que eu tenho feito com todos os meus entrevistados, acho que é uma coisa legal. Eu vou falar uma palavra e vocês me falam o que vocês, enfim, qual que é a ideia de vocês daquela palavra? Vendas. É conquistar a satisfação do cliente. Conquistar a satisfação do cliente. Cliente. É aquele que confia no nosso trabalho. Confiança. Adorei essa palavra. Valor. Valor. É conseguir passar para o cliente, entregar para ele um bom produto e um bom serviço. Eu acho que principalmente um bom serviço. E que ele te indique, né? Sim. Porque assim, você pode fazer tudo isso, mas de repente no final, se esse cara te indica essa credibilidade, essa aí confiança, que a gente vê que o cliente realmente saiu satisfeito. Perfeito. Quando ele indica, quando ele volta aqui na loja para fazer um outro ambiente, eu até falo, ou quando ele vem aqui na loja para sentar e tomar um cafezinho. Que legal. Né? É um pós-venda. Atendimento. É o diferencial. Legal. Cada vez mais, né? Show. E falar de gente pra gente, né? Sim. Porque vocês não vendem móveis, vocês vendem sonho. Sim. E só para finalizar o nosso bate-papo, o que seria vender valor para vocês? Eu acho que é estar acima das expectativas do cliente. Não está relacionado a preço, está relacionado à realização. Show. Isso aí.
Bom, gente, super obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. E você aí, presta atenção como que você vende produto de alto valor agregado e presta atenção que isso é uma conquista de passo a passo na sua conversa de vendas. Te espero no próximo vídeo e bora vender valor! #BoraVender!